Ganhei 12 milhões de dólares e não contei para ninguém. Não meu irmão, não minha mãe e definitivamente não meu pai, o homem em cujo sofá eu estava dormindo depois de perder o emprego. 3 dias depois de eu ter comprado o bilhete premiado, ele me mandou uma mensagem de texto às 21h32. Você é um parasita. Ou paga 500 dólares por mês ou vaza. Então, deixei 500 dólares na mesa da cozinha dele e saí antes do amanhecer. Uma semana depois, ele me viu no noticiário da noite segurando um cheque maior do que tudo que ele já havia ganho junto. Ele não ligou para pedir desculpas. Ele ligou para seu advogado. Ele me processou por a pensão alimentícia familiar. Ele convidou 12 membros da igreja para o tribunal para assistirem à sua vitória. Mas quando o juiz olhou para ele e disse 5 palavras, aqueles mesmos membros da igreja saíram sem se despedir. Meu nome é Laí Dawson. Tenho 28 anos e esta é a história de como meu pai tentou se apropriar do que não lhe pertencia e perdeu tudo o que lhe era devido. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Tudo começou com um e-mail. 20 de dezembro de 2024, 3 dias antes do Natal. Eu estava sentada à minha mesa na Thompson & Reed, uma empresa de contabilidade de médio porte no centro de Houston, onde eu trabalhava há 4 anos. 4 anos de horas extras. 4 anos de avaliações de desempenho perfeitas. 4 anos acreditando que, se eu me esforçasse o suficiente, estaria em segurança. O e-mail chegou às 16h47. Devido a uma reestruturação, seu cargo foi extinto com efeito imediato. Por favor, recolha seus pertences pessoais e devolva seu cartão de acesso ao RH até às 17 horas. 13 minutos. Esse foi o prazo que me deram para pagar 4 anos. Eu não fui o único. 15% dos funcionários receberam o mesmo e-mail naquele dia, 23 pessoas no total. Mas saber disso não tornou a dor menos intensa. Empacotei minha escrivaninha em uma única caixa de papelão, uma caneca de café, uma foto da minha mãe e uma pequena suculenta que eu mantive viva por 2 anos. Todo o resto lhes pertencia. Em 1º de janeiro, eu não conseguia pagar o aluguel do meu apartamento em Midtown, 1.200 dólares por mês, e minha conta poupança tinha exatamente 847 dólares. Meu senhorio me deu 30 dias para desocupar o imóvel. Uma gentileza, disse ele, por causa das festas de fim de ano. Naquela noite, sentei-me na cama e comecei a percorrer a minha lista de contatos. Minha mãe estava no Arizona reconstruindo sua vida após se divorciar do meu pai 8 anos atrás. Meu irmão Derek estava em Dallas, ocupado demais sendo uma estrela em ascensão em seu escritório de advocacia para atender às ligações de sua irmã desempregada. Isso deixou apenas uma opção. Liguei para meu pai. Pai, preciso de um lugar para ficar, só por algumas semanas, até encontrar um novo emprego. Houve uma pausa, e então ele disse, tudo bem, mas isso é temporário, Laí. Mudei-me para a casa dele no dia 28 de dezembro, levando 2 malas e um laptop. Eu não sabia que aquelas 2 malas seriam as únicas coisas que eu levaria quando fosse embora. A casa do meu pai não tinha mudado em 20 anos. 4 quartos, 3 banheiros, garagem para 2 carros e um bairro tranquilo em Katy, a oeste de Houston. Ele havia quitado a hipoteca 5 anos atrás, um fato que mencionava pelo menos uma vez por semana. As paredes continuavam com a mesma cor bege. O tapete continuava com a mesma cor creme que evidenciava todas as manchas. E as fotos na parede continuavam as mesmas. 3 molduras na sala de estar. Todas elas contavam com a participação do meu irmão Derek. Derek se formou na Universidade Rice. Derek cumprimentando um juiz em sua cerimônia de formatura na Faculdade de Direito. Derek recebendo um prêmio que eu não consegui identificar do outro lado da sala. Nem uma única foto minha. Percebi isso na primeira noite, deitada no sofá que viria a ser minha cama. O couro estava frio e as almofadas tinham um leve cheiro de charutos, o ritual dominical do meu pai com os amigos da igreja. Me cobri com um cobertor fino e fiquei olhando para o rosto de Derek na parede, iluminado pelo poste de luz lá fora. Na manhã seguinte, meu pai deixou suas expectativas bem claras. Estávamos tomando café da manhã, ovos mexidos que ele havia preparado, embora tenha me lembrado 2 vezes que não era dono de um restaurante, quando ele mencionou Derek pela primeira vez.
Seu irmão acabou de entrar na lista de sócios, disse ele, sem tirar os olhos do prato. Aos 33 anos. Morrison & Foley, uma das melhores firmas do Texas. Isso é ótimo para ele, eu disse. Ele recebeu 3 propostas antes mesmo de se formar. 3. Ele finalmente olhou para mim. O que você estava fazendo aos 28 anos? Ah, é mesmo. Sendo demitida. Eu não respondi. Aprendi há muito tempo que responder só piorava as coisas. Mas eu senti que aquele aperto familiar no peito, a mesma sensação que eu tinha desde os 12 anos, quando via meu pai radiante com o boletim do Derek enquanto mal olhava para o meu. Eu disse a mim mesmo que ficaria apenas 2 semanas. No dia de Ano Novo de 2025, meu pai convidou 2 amigos da igreja para almoçar, Bill Hartley e Tom Reeves, ambos aposentados e membros do mesmo grupo de homens que meu pai liderou por 6 anos. Eles chegaram ao meio-dia vestindo calças caqui engomadas e camisas polo, carregando uma garrafa de vinho que provavelmente custava mais do que meu orçamento semanal para compras de supermercado. Tentei ficar no quarto de hóspedes, tecnicamente o antigo quarto de Derek, embora ele não dormisse lá há 5 anos, mas meu pai me chamou. Laí, venha dar um oi para o Bill e o Tom. Entrei na sala de estar vestindo jeans e um suéter que eu tinha desde a faculdade. Bill e Tom sorriram educadamente. Esta é a minha filha, disse meu pai. Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando algo positivo para acrescentar. Ela está sem oportunidades no momento, morando no meu sofá por enquanto. Ah, disse Bill, com o sorriso vacilando um pouco. Você está ajudando-a a se reerguer, Gerald? Meu pai riu. Não era uma risada amigável. Mas parece carregar peso morto. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Bill e Tom se remexeram desconfortavelmente. Fiquei ali paralisada, sentindo meu rosto queimar. Com licença, eu disse baixinho e saí pela porta da frente. Eu não sabia para onde estava indo. Eu simplesmente caminhei pela entrada de carros, passando pelos gramados bem cuidados, pelas decorações de Natal dos vizinhos que ainda piscavam na luz da tarde, até chegar ao cruzamento da Vesteimer com a Derry Shore, onde havia uma loja de conveniência 7-Eleven na esquina. Eram 18h30. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Um cartaz na vitrine me chamou a atenção: Mega Millions, prêmio de $12 milhões esta noite. Coloquei a mão no bolso. $7. Notas amassadas que eu tinha esquecido que estavam lá. Suficiente para 3 ingressos. A loja 7-Eleven cheirava a café e cachorro-quente que estavam ali há muito tempo. Uma mulher estava atrás do balcão, na faixa dos 35 anos, com os cabelos escuros presos para trás e um crachá com o nome Maria. Ela estava repondo os cigarros quando entrei, mas se virou e sorriu. O que posso lhe servir? 3 bilhetes da Mega Millions, eu disse. Apostas aleatórias. Ela ergueu levemente uma sobrancelha, não em tom de julgamento, apenas por curiosidade. Sentindo-se com sorte esta noite? Quase ri. Estou me sentindo desesperado. Chega perto, né? Maria sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Às vezes, o desespero funciona. Vai que dá certo. Ela imprimiu os bilhetes. A máquina zumbiu e fez cliques, cuspindo 3 pedaços de papel com números aleatórios que eu nem me dei ao trabalho de ler. Total de $6. Entreguei-lhe as minhas notas amassadas. Fique com o troco, eu disse, embora o troco fosse apenas $1. Boa sorte, querida. O recibo foi impresso exatamente às 18h47 do dia 2 de janeiro de 2025. Não pensei nisso na hora, mas esse registro de data e hora seria importante mais tarde. Aquele recibo, com as iniciais de Maria e o endereço da loja impressos no topo, se tornaria a primeira prova em um caso que eu nem imaginava que aconteceria. Comprei uma garrafa de água com meu último $1 e saí. O sol já havia se posto completamente, e o estacionamento estava iluminado por luzes fluorescentes que zumbiam fracamente acima das cabeças. Sentei-me na calçada com 3 bilhetes de loteria e uma garrafa de água na mão e fiquei pensando no que meu pai tinha dito. Peso morto. Já me chamaram de muitas coisas na vida: quieta, tímida, não tão ambiciosa quanto seu irmão, mas peso morto era novidade. Peso morto andava a entender que eu o estava arrastando para baixo.
Peso morto andava a entender que eu era um fardo que ele era obrigado a carregar. Olhei para os bilhetes que tinha na mão. Talvez, apenas uma vez, algo pudesse dar certo. Fiquei sentada naquela calçada por quase 1 hora. A temperatura havia caído para 45 graus. Eu estava tremendo de frio com meu suéter fino, mas não conseguia me obrigar a voltar. Ainda não. Não enquanto Bill e Tom provavelmente ainda estivessem lá bebendo vinho e ouvindo meu pai falar sobre como eu era uma decepção. Pensei na minha mãe, Patricia Dawson, embora ela tivesse voltado a usar seu nome de solteira, Patricia Olovay, depois do divórcio. Ela morava em Scottsdale, em um pequeno apartamento que havia comprado com o dinheiro do acordo judicial. Conversávamos talvez 2 vezes por ano, sempre em aniversários, e sempre brevemente. O divórcio tinha sido conturbado, e eu cometi o erro de me manter neutro, o que fez com que ambos os pais se sentissem traídos. Mas me lembrei de algo que ela me disse uma vez, na última vez que a visitei antes de ela se mudar. Seu pai vê as pessoas como investimentos, Lai. Se você não der retorno a ele, você é um passivo. É por isso que eu tive que ir embora. E um dia você também terá que ir. Eu não tinha entendido isso naquela época. Eu tinha 20 anos e ainda acreditava que, se me esforçasse mais, trabalhasse mais, conquistasse mais, ele finalmente me notaria. 8 anos depois, sentada na calçada em frente a uma loja de conveniência, finalmente entendi. Eu não conseguiria obter a aprovação dele. Nunca. Ele já havia decidido quanto eu valia, e nenhum esforço faria mudar de ideia. Se eu ficasse naquela casa, eu encolheria. Cada comparação com Derek, cada insulto casual na frente dos amigos dele, cada lembrete de que eu estava sem oportunidades, tudo isso me corroía até não sobrar nada. Levantei-me, com as pernas rígidas por causa do frio. Eu não sabia se aqueles bilhetes de loteria seriam premiados. Mas eu sabia de uma coisa, eu tinha que sair daquela casa em 2 semanas, acontecesse o que acontecesse. O sorteio foi às 22 horas. Tive que esperar 3 horas. Voltei para a casa do meu pai às 9h30. Bill e Tom tinham ido embora. Meu pai estava em sua poltrona reclinável assistindo a um jogo de futebol, com um copo de uísque bourbon na mesinha de canto. Ele não levantou o olhar quando entrei. Onde você estava? Fui dar uma caminhada. Ele grunhiu. Essa foi a conclusão da conversa. Deitei-me no sofá, puxei o cobertor sobre mim e abri o aplicativo da loteria no meu celular. O sorteio estava marcado para as 22 horas, horário central. Programei um alarme para as 10h15, caso eu adormecesse. Eu não consegui dormir. Às 22h02, os resultados foram divulgados. Peguei meus bilhetes, eu tinha tirado fotos deles antes de sair da loja, um hábito que desenvolvi anos atrás depois de perder um bilhete premiado de $5 na lavagem. O primeiro bilhete, nada. O segundo bilhete, nada. O terceiro bilhete. Fiquei olhando fixamente para a tela. Então, verifiquei os números novamente. Em seguida, acessei o site oficial da Mega Millions e comparei os números manualmente, um por um. 7, 14, 28, 33, 52. Mega Bola 11. Todos os 6 números coincidiram. Meu coração parou. Então começou de novo, pulsando tão forte que eu conseguia sentir na garganta. Verifiquei uma 4ª vez. Uma 5ª vez. Abri 3 sites diferentes, comparando cada número individualmente. $12 milhões antes dos impostos. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu não liguei para ninguém. Eu fiquei deitada ali no escuro, ouvindo meu pai roncar no quarto ao lado, e pensando no que ele tinha dito naquela tarde. Peso morto. O primeiro pensamento que me veio à cabeça não foi sou rico. Não era minha vida está prestes a mudar. Foi assim, eles nunca mais poderão me chamar de fracassado. E o segundo pensamento, que veio imediatamente a seguir. Não vou contar para ninguém. Ainda não. Só quando o dinheiro for meu. Na manhã seguinte, meu pai bateu no batente da porta da sala de estar às 7 horas em ponto. Eu já estava acordada, não tinha dormido mais do que 2 horas, minha mente a mil com números, planos e um futuro que eu mal conseguia acreditar ser real. Mas mantive minha expressão neutra enquanto me sentava.
Precisamos conversar sobre a sua situação, disse ele. Ele estava vestido para ir à igreja, calças bem passadas, uma camisa azul de botões, o cabelo grisalho penteado para trás. Ele tinha a aparência do respeitável banqueiro aposentado que todos em sua congregação acreditavam que ele fosse. Qual a situação? Você está aqui há uma semana. Ele cruzou os braços. Eu não estou administrando uma instituição de caridade, Lai. Pai, estou procurando emprego. Leva tempo. Derek nunca precisou procurar emprego. Ele disse isso como se as palavras tivessem um gosto amargo. Ele recebeu propostas antes da formatura. 3 delas. Eu não sou Derek. Claramente. A conversa terminou aí. Ele saiu para a igreja sem dizer mais nada. Naquela noite, às 21h32, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Foi meu pai quem me deu. Você é um parasita. Ou paga $500 por mês ou vaza. Cansei de sustentar seus fracassos. Eu li 3 vezes. A cada palavra, o impacto era mais profundo não porque me surpreendessem, mas porque confirmavam tudo o que eu sempre suspeitara. Para ele, eu não era sua filha. Eu era apenas um item no orçamento, uma despesa a ser minimizada. Eu tirei uma captura de tela. Não sei por que fiz isso, talvez por instinto, ou por alguma parte de mim que já sabia, mesmo naquela época, que eu poderia precisar de provas algum dia. Eu salvei no meu armazenamento em nuvem. Em seguida, salvei novamente nos rascunhos do meu e-mail. Então comecei a arrumar as malas. 4 de janeiro de 2025, 6 horas da manhã. Meu pai ainda dormia, eu conseguia ouvi-lo roncar através da porta do quarto, o mesmo ronco profundo e retumbante de que me lembrava da infância, o som que significava que ele não acordaria por pelo menos mais 1 hora. Eu me movi silenciosamente. Contei $500 em dinheiro vivo, notas de 20 e $10 que eu havia sacado da minha conta poupança antes de perder meu apartamento. Era quase tudo o que me restava, mas isso já não importava. Em poucos dias, eu teria mais dinheiro do que jamais imaginei. Deixei as contas em cima da mesa da cozinha, espalhadas para que ele não as perdesse de vista. Ao lado deles, coloquei um bilhete num post-it amarelo. Aluguel referente a janeiro. Agradeço a sua hospitalidade. Senha amor, Lai. Nada de eu te ligo. Apenas os fatos. Peguei minhas 2 malas e a minha mochila para laptop. Dei uma última olhada na sala de estar, o sofá em que dormi por uma semana, as fotos de Derek na parede, o tapete bege, as paredes bege e a vida bege que meu pai construiu para si mesmo. Então saí pela porta da frente e a fechei suavemente atrás de mim. O Uber chegou às 6h15 da manhã, um Toyota Camry prata dirigido por um homem chamado Ronald, que não fez perguntas, apenas me ajudou a colocar minhas malas no porta-malas. Para onde? Marriott Marquis no centro da cidade. Foi um gasto extravagante, $200 por noite, mas eu precisava de um lugar seguro, um lugar privado, um lugar onde eu pudesse pensar. Eu resolveria o resto mais tarde. Quando o carro se afastou da casa do meu pai, olhei para trás uma última vez pela janela traseira. As luzes ainda estavam apagadas. Ele ainda dormia, alheio ao fato de que sua filha parasita acabará de se tornar milionária. Eu não me senti triste. Eu não senti raiva. Eu me senti livre. A primeira ligação que fiz do meu quarto de hotel foi para a comissão de loteria do Texas. Era 5 de janeiro, um domingo, então recebi uma mensagem gravada me direcionando para o site deles. Passei 3 horas lendo cada página, como reivindicar um prêmio, quais documentos eu precisava, quais impostos seriam retidos. E então encontrei a seção que mudou tudo. Para prêmios acima de $1 milhão, recomendamos fortemente que você consulte um consultor financeiro e um advogado antes de reivindicar seu prêmio. Abaixo disso, havia uma lista de profissionais recomendados. Um nome se destacou, Marcus Webb, advogado especializado em proteção de ganhadores de loteria e gestão de ativos. Liguei para o escritório dele logo na segunda-feira de manhã. Webb Law Group, como posso ajudá-lo? Ah? Preciso falar com o Sr. Webb. É sobre um prêmio da loteria. Após uma pausa, pergunta, qual o valor do prêmio, senhora? $12 milhões. Outra pausa, mais longa desta vez.
O Sr. Webb pode atendê-lo esta tarde, às 14 horas. Você pode comparecer ao nosso escritório na galeria? Marcus Webb não era o que eu esperava. Com meus 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo um terno que provavelmente custou mais do que meu aluguel mensal costumava ser. Mas seu aperto de mão era firme, e seus olhos, bondosos. A primeira coisa que digo a todos os meus clientes, disse ele, acomodando-se na cadeira à minha frente, é: não contem para a família até que o dinheiro esteja garantido. A família é a principal causa de processos judiciais contra ganhadores da loteria. Não contei a ninguém. Ótimo. Ele assentiu com aprovação. Continue assim. Agora me conte sobre a sua situação. Contei tudo para ele. A perda do emprego. O sofá. As comparações com Derek. E, por fim, a mensagem de texto: você é um parasita. A expressão de Marcus não mudou, mas algo endureceu em seus olhos. Guarde essa mensagem de texto, disse ele. Na minha experiência, as pessoas que chamam seus filhos de parasitas não se limitam às palavras. Nos 3 dias seguintes, Marcus construiu uma fortaleza em torno dos meus ganhos. Primeiro, as evidências. Ele me pediu para levar o bilhete de loteria original, que eu guardava em um saco plástico dentro da minha pasta de laptop, com medo de perdê-lo, e fez 3 cópias autenticadas. O original foi guardado em um cofre à prova de fogo em seu escritório. Precisamos verificar a compra, disse ele. Você se lembra de onde comprou? 7-Eleven na esquina da Westheimer com a de Riachord, 2 de janeiro, por volta das 18h45. Ele fez uma anotação. Vou entrar em contato com o gerente da loja e solicitar uma cópia das imagens de segurança. O horário registrado no seu recibo coincide com o das câmeras. Se alguém questionar a sua autenticidade deste ingresso, teremos 3 provas: o recibo, o vídeo e o funcionário da loja que lhe vendeu o ingresso. Em seguida, a mensagem de texto. Mostrei a ele a captura de tela no meu celular, e ele pediu para seu assistente jurídico imprimi-la com todos os metadados visíveis: data, hora, número do remetente, informações da operadora. Isso é do celular do seu pai? Sim. E você estava morando na casa dele quando ele enviou isso? No sofá dele. Sim. Marcus assentiu lentamente. Se ele tentar alguma coisa e, pela minha experiência, quando os familiares descobrem que alguém ganhou na loteria, muitas vezes tentam alguma coisa, esta mensagem será muito útil. Ela estabelece a atitude dele em relação a você antes mesmo de ele saber do dinheiro. Ele abriu uma nova conta bancária para mim em um banco privado do qual eu nunca tinha ouvido falar, sem nenhuma ligação com o antigo empregador do meu pai, sem contas conjuntas, sem nenhum rastro documental que levasse a qualquer pessoa da minha família. O dinheiro será depositado aqui depois que você reivindicar o prêmio, disse ele. Ninguém saberá disso a menos que você conte. Assinei os documentos com mãos surpreendentemente firmes. Pela primeira vez em semanas, senti que estava no controle. Havia um problema que eu não conseguia resolver: a lei do Texas. Marcus me explicou isso no dia 8 de janeiro, 3 dias antes da data agendada para minha solicitação de indenização. Seção 466.022 do Código de Governo do Texas, disse ele, deslizando um documento impresso sobre a mesa. Os vencedores de prêmios acima de $1 milhão são obrigados a divulgar publicamente seus nomes e cidades de residência. É possível adiar o anúncio, mas não evitá-lo completamente. Fiquei olhando fixamente para o documento. Assim, todos ficarão sabendo. Todos que assistem ao noticiário ou leem o jornal. Sim. Pensei no meu pai. Sobre Derek. Sobre os amigos da igreja que o ouviram me chamar de peso morto. Então eu quero controlar isso, eu disse. Se vai ser público de qualquer maneira, quero ser eu quem decide como vai acontecer. Marcos sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que vi nele. Essa é exatamente a abordagem correta. Vamos agendar a audiência para 10 de janeiro. Vou coordenar com a equipe de relações públicas da Comissão de Loteria. Você fará uma aparição na imprensa, responderá a algumas perguntas e depois desaparecerá. Sem entrevistas de acompanhamento, sem histórias comoventes, sem matérias do tipo por onde andam agora. E meu pai, ele vai descobrir quando todo mundo descobrir. Isso é inevitável. Marcos fez uma pausa.
Mas veja bem, Laí, o que eu quero que você entenda é o seguinte: ele não tem nenhum direito legal a esse dinheiro. Nenhum. Você comprou aquele ingresso com o seu próprio dinheiro. Você era um adulto morando temporariamente na casa dele, não um dependente. O Texas não tem leis de responsabilidade filial que obriguem filhos adultos a sustentar seus pais. Seja lá o que ele tentar, e ele pode tentar alguma coisa, ele vai fracassar. Assenti com a cabeça, mas meu estômago estava embrulhado. Eu conhecia meu pai. Eu sabia como ele reagia quando se sentia no direito de receber algo e não o recebia. Marcos estava certo. Ele tentaria alguma coisa. Eu simplesmente não sabia até onde ele iria. Ok, preciso fazer uma pausa aqui por um segundo. Se você ainda está assistindo, quero saber, você já teve algum familiar que só reconhecia o seu valor quando você tinha algo que ele queria? Deixe um comentário abaixo e conte-me a sua história. E se você ainda não se inscreveu, agora é uma boa hora, porque o que meu pai fez em seguida, eu ainda não consigo acreditar que aconteceu. 10 de janeiro de 2025, 14 horas. A sede da Comissão de Loteria do Texas em Austin era menor do que eu esperava, um prédio governamental sem graça, com paredes bege e iluminação fluorescente. Mas a sala de conferências onde realizaram o evento para a imprensa estava longe de ser comum. Um cheque cerimonial gigante estava encostado na parede. Pague a ordem de Laí Dawson, 12 milhões de dólares. Câmeras de 3 emissoras de notícias locais apontavam para um pequeno pódio. Um fotógrafo do jornal Austin American Statesman ajustou sua lente. Eu vestia um blazer azul marinho que havia comprado no dia anterior, a peça de roupa mais bonita que eu possuía em anos, e mantive as mãos juntas à minha frente para esconder o tremor. Senhora Dawson, disse o representante da comissão de loteria, a senhora está pronta? Assenti com a cabeça. As câmeras começaram a gravar. Laí, parabéns pela sua vitória. Qual é o primeiro passo que você pretende dar ao dinheiro? Eu havia ensaiado essa resposta com Marcos. Seja simples. Seja positiva. Não mencione a família. Quite minhas dívidas, eu disse. Crie uma fundação para programas de capacitação profissional e encontre um lugar para chamar de meu. Algum conselho para outros jogadores de loteria? Pensei na loja de conveniência 7-Eleven, nas notas amassadas no meu bolso, no sorriso de Maria. Às vezes, o desespero funciona, eu disse. Nunca se sabe. A entrevista durou 12 minutos. Eu sorri. Apertei as mãos. Posei para uma foto com o cheque gigante enquanto as câmeras disparavam flashes. E então tudo acabou. O segmento foi ao ar no canal 11 News às 18 horas daquela noite. Às 6h15, a notícia já havia sido publicada no site do Houston Chronicle. Às 7 horas, já era um dos assuntos mais comentados nas redes sociais locais. Eu estava no meu quarto de hotel comendo massa servida pelo serviço de quarto quando meu telefone começou a vibrar. 17 chamadas perdidas, todas do mesmo número. Meu pai. Eu não respondi. Deixei as chamadas irem para a caixa postal, 17 delas, depois 18, depois 22. Cada um deles acrescentava uma nova mensagem, e eu os ouvia em ordem, sentado na beira da cama do meu quarto de hotel com a TV no mudo ao fundo. Os primeiros ficaram confusos. Laí, acabei de ver a notícia. Me liga de volta. Isso é verdade? Você realmente ganhou na loteria? Em seguida, passaram a adotar um tom acusatório. Você morava na minha casa quando comprou essa passagem. Você usou minha eletricidade, minha água, minha comida. Esse dinheiro pertence à família. E, por fim, ameaçador. Se você não me ligar de volta na próxima hora, vou ligar para o meu advogado. Estou falando sério, Laí. Isso não acabou. Eu salvei todas as mensagens de voz. Marcos tinha me dito para documentar tudo, e eu estava aprendendo a ouvi-lo. Às 20h30, meu celular vibrou com uma mensagem de Derek. Meu pai acabou de me ligar. Ele está furioso. Disse que você ganhou 12 milhões de dólares e não contou para ninguém. Isso é verdade? Respondi digitando, sim, é verdade. 3 pontos apareceram, desapareceram e depois apareceram novamente. Por que você não nos contou?
Pensei em como responder sobre o sofá, sobre as fotos na parede, sobre peso morto e parasita, e sobre 1000 pequenos cortes ao longo de 28 anos. Pergunte ao papai o que ele me chamou na noite anterior à minha partida. Derek não respondeu. Mas 45 minutos depois, meu pai entrou em contato, não por telefone, mas por meio de uma mensagem de voz que me fez gelar o sangue. Conversei com Harold Benson. Ele disse que tenho um caso. Você morava na minha casa quando comprou aquele ingresso, Laí. Isso faz dele propriedade da família. Estou te dando uma chance de fazer a coisa certa. Dívida o dinheiro, ou nos veremos no tribunal. Ele ligou novamente na manhã seguinte. Eu estava tomando café da manhã no restaurante do hotel, ovos mexidos, torradas, um café que mal consegui sentir o gosto quando o nome dele apareceu na minha tela. Dessa vez, contrariando meu bom senso, eu respondi. Racial. Sua voz era calorosa, quase amigável, a voz que ele usava com os amigos da igreja. Que bom que você atendeu. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Não há nada para conversar, pai. Querida, acho que sim. Eu conseguia perceber o esforço que ele fazia para manter a paciência na voz. Você morava na minha casa quando comprou aquele ingresso. Eu te sustentava, te alimentava. Isso tem que valer alguma coisa. Você me cobrou $500 de aluguel. Foi um mal-entendido. Ele fez uma pausa. Eu estava frustrado. Você sabe como eu fico. Você me chamou de parasita. Silêncio. Pai, eu tenho a mensagem de texto. Com o registro de data e hora. Salva. Mais silêncio. Quando ele falou novamente, o calor havia desaparecido. Você vai mesmo fazer isso depois de tudo que eu fiz por você? O que você fez por mim? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Você me comparava ao Derek todos os dias. Me chamava de peso morto na frente dos seus amigos. Exigia aluguel quando eu dormia no seu sofá porque não tinha para onde ir. Eu te criei. E sou grato por isso. Mas esse dinheiro é meu. Comprei o ingresso com meus próprios $6. Reivindicamos isso legalmente e não te devo nada. Somos família, Laí. Na família, ninguém chama os outros de parasitas. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas minha voz permanecia firme. Aquilo pareceu uma vitória. Encaminhei as mensagens de voz para Marcos e mandei uma mensagem para ele. Ele está ameaçando processar. O que fazemos? Sua resposta veio em menos de 1 minuto. Deixe-o tentar. Ele não apenas tentou. Ele se entregou de corpo e alma. Em 12 de janeiro, 2 dias após minha aparição na imprensa, Gerald Dawson entrou com um processo civil contra mim no Tribunal Distrital do Condado de Harris. O número do processo era 2025 CVE 00000847. Eu sei porque Marcos me ligou com a notícia enquanto eu estava procurando apartamento em Montrose. Ele está alegando apoio familiar, disse Marcos, e eu pude perceber a incredulidade em sua voz. O advogado dele está argumentando que, como você morava na casa dele quando comprou o bilhete e como ele lhe forneceu abrigo e sustento, ele tem direito a uma parte dos seus ganhos. Isso é real? Não. O tom de Marcos era frio. O Texas não tem leis de responsabilidade filial para filhos adultos. Você tinha 28 anos, estava hospedada temporariamente na casa dele e pagava aluguel. Ele não tem qualquer direito legal sobre você. Então por que ele está fazendo isso? Porque ele está com raiva. Porque ele se sente no direito de fazer o que quer. E porque o advogado dele ou é incompetente ou simplesmente está feliz em pegar o dinheiro dele. Marcos fez uma pausa. A audiência está marcada para 15 de janeiro, daqui a 3 dias. Tão rápido assim? Ele solicitou uma audiência em caráter de urgência. A juíza concedeu o pedido, provavelmente porque quer se livrar rapidamente desse absurdo e desafogar o processo. Sentei-me num banco em frente a uma cafeteria, esquecendo-me completamente dos anúncios do meu apartamento. Há mais uma coisa, disse Marcos. Ele convidou testemunhas, 12 membros de sua igreja. Ele quer que eles estejam lá para vê-lo vencer. Fechei os olhos. Meu pai sempre se importou mais com as aparências do que com a realidade.
Ele queria uma vitória pública. Queria que seus amigos vissem sua filha ingrata ser colocada em seu devido lugar. Em vez disso, ele estava prestes a sofrer uma humilhação pública. Estarei lá, eu disse. Diga-me o que preciso fazer. Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, 8h45. O Tribunal Civil do Condado de Harris era uma estrutura brutalista de concreto no centro da cidade, repleta de ângulos retos e janelas estreitas. Eu já havia passado por ele centenas de vezes sem jamais imaginar que um dia entraria. Marcos me recebeu no saguão carregando uma pasta de couro e vestindo um terno que provavelmente custava mais do que a prestação do carro do meu pai. Ele parecia calmo. Eu senti que ia vomitar. Sala de audiências 4B, disse ele. Quarto andar. A juíza Eleanor Vance, 22 anos na magistratura. Tolerância zero para processos frívolos. É exatamente essa juíza que queremos. Entramos no elevador em silêncio. Quando as portas do quarto andar se abriram, eu os vi imediatamente. Meu pai estava no final do corredor, cercado por um grupo de pessoas que reconheci da sua igreja. Bill Hartley estava lá, o mesmo Bill que tinha visto meu pai me chamar de peso morto. Tom Reeves estava ao lado dele. Outras 10 pessoas que eu conhecia de vista, se não pelo nome, todas vestidas com suas melhores roupas de domingo numa manhã de quarta-feira. Eles tinham vindo para ver Gerald Dawson vencer. Meu pai me viu e sorriu, não um sorriso afetuoso, mas um sorriso triunfante. O sorriso de um homem que acreditava já ter vencido. Laí, disse ele, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Fico feliz que você tenha vindo. Isso não precisa ser desagradável. Você ainda pode fazer a coisa certa. Eu não respondi. Marcos colocou a mão no meu cotovelo e me guiou em direção às portas do tribunal. Lá dentro, a sala era menor do que eu esperava. Paredes revestidas de madeira, luzes fluorescentes, fileiras de bancos como em uma igreja. Cerca de 45 pessoas no total, advogados, funcionários, o grupo da igreja e 2 repórteres do Houston Chronicle sentados na última fileira com cadernos abertos. O oficial de justiça deu início à sessão. Todos de pé. A meritíssima juíza Eleanor Vance preside. A juíza Vance era exatamente como Marcos a havia descrito, por volta dos 55 anos, com os cabelos grisalhos presos num coque alto e óculos de leitura no nariz. Ela examinou o processo à sua frente por um longo momento antes de erguer o olhar. Senhor Benson, disse ela, dirigindo-se ao advogado do meu pai. O senhor pode apresentar seu caso. Harold Benson se levantou. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 e poucos anos, com o cabelo penteado para trás e um terno que não lhe caía muito bem. Ele pigarreou. Excelência, meu cliente, Sr. Gerald Dawson, é um profissional bancário aposentado e um membro exemplar de sua comunidade. Quando sua filha passou por dificuldades, ele a acolheu em sua casa. Ele lhe ofereceu abrigo, comida e apoio durante o período mais difícil de sua vida. Observei meu pai assentir com a cabeça, com uma expressão solene e resignada. O bilhete de loteria em questão, continuou Benson, foi comprado enquanto a senhora Dawson morava na casa do Sr. Dawson, beneficiando-se de sua generosidade. Acreditamos que a senhora Dawson tem a obrigação moral e familiar de compartilhar seu prêmio inesperado com a família que a apoiou em um momento de necessidade. A expressão do juiz Vance não mudou. E qual é o fundamento jurídico dessa alegação? Benson hesitou. Vossa Excelência, embora o Texas possa não ter leis específicas sobre responsabilidade filial, acreditamos que os princípios da equidade e do enriquecimento ilícito. Senhor Benson, disse o juiz com voz monótona. Eu pedi uma base legal. O senhor tem alguma? Nós, acreditamos que o tribunal tem discricionariedade para considerar as dimensões morais. Entendo. O juiz Vance fez uma anotação. Há mais alguma coisa? Meu pai se inclinou e sussurrou algo para seu advogado. Benson assentiu com relutância. Meu cliente gostaria de fazer uma breve declaração, meritíssimo. Muito bem, Sr. Dawson. Pode falar. Meu pai se levantou, alisando o paletó, e virou-se ligeiramente para que seus amigos da igreja pudessem ver seu rosto. Eu a criei, disse ele. Paguei pelos estudos dela. Dei-lhe um lugar para ficar quando ela não tinha nada. É assim que ela me retribui?
Marcos levantou-se lentamente, abotoando o paletó com uma calma deliberada. Excelência, gostaria de apresentar 3 provas que esclarecerão a natureza do apoio do Sr. Dawson. Ele abriu sua pasta e retirou um conjunto de documentos. Primeiro, o recibo original do bilhete de loteria. Ele entregou uma cópia ao oficial de justiça, que a passou ao juiz. Comprado no 711 da Westheimer Road, em 2 de janeiro de 2025, às 18h47. O gerente da loja forneceu uma declaração juramentada confirmando a transação, juntamente com imagens da câmera de segurança mostrando minha cliente comprando o bilhete com seu próprio dinheiro, $6 em dinheiro. O juiz Vance examinou o recibo e assentiu com a cabeça. Continue. Em segundo lugar, as próprias imagens de segurança. Marcos apontou para um laptop que sua assistente jurídica havia configurado. Posso reproduzir os 30 segundos relevantes, se o tribunal desejar, mas o ponto principal é claro: a senhora Dawson comprou este ingresso de forma independente, usando seus próprios recursos, sem qualquer envolvimento do Sr. Dawson. Anotado. E a terceira prova? Marcos fez uma pausa. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mas ainda assim ecoou pelo silêncio do tribunal. Uma mensagem de texto enviada pelo Sr. Dawson ao meu cliente em 3 de janeiro de 2025, às 21h32. Ele entregou outro documento ao oficial de justiça. Observei o rosto do meu pai enquanto o juiz começava a ler. Vou ler isso em voz alta para que fique registrado, disse a juíza Vance. Sua voz era neutra, mas algo havia mudado em sua expressão. Você é um parasita. Ou paga $500 por mês ou vaza. Cansei de sustentar seus fracassos. A sala do tribunal estava em silêncio. Olhei para os membros da igreja na galeria. O rosto de Bill Hartley empalideceu. Tom Reeves encarava os próprios sapatos. O maxilar do meu pai se contraiu, mas ele não disse nada. Este é o apoio que o Sr. Dawson alega lhe dar direito a $12 milhões, disse Marcos. A juíza Vance pousou o documento e tirou os óculos de leitura. Sr. Dawson. Meu pai endireitou a postura, mas eu conseguia ver a tensão em seus ombros. Você enviou essa mensagem de texto para sua filha? Ele olhou para seu advogado, que não ofereceu ajuda. Foi um momento de frustração, meritíssimo. Eu não queria. Você chamou sua filha de parasita e exigiu $500 de aluguel, ou não? A palavra pairou no ar. Parasita. Observei os membros da igreja se remexerem desconfortavelmente em seus assentos. Sim, disse meu pai finalmente. Mas o contexto importa. Ela estava desempregada, morando na minha casa, sem contribuir com nada. E ela pagou o aluguel que você exigiu? Ela deixou $500 na minha mesa da cozinha. Sim. Então ela atendeu ao seu pedido. A voz do juiz Vance era gélida. Ela pagou o que você pediu e depois saiu da sua casa. Mas o ingresso foi comprado enquanto ela ainda estava viva. Sr. Dawson, disse o juiz, erguendo a mão. Vou interrompê-lo aqui. O tribunal ficou completamente em silêncio. Eu conseguia ouvir o arranhar das canetas dos repórteres na última fila. O juiz Vance inclinou-se ligeiramente para a frente. Deixe-me ver se entendi sua posição. Você chamou sua filha adulta de parasita. Você exigiu o aluguel dela enquanto ela dormia no seu sofá depois de perder o emprego. Ela pagou o aluguel e saiu da sua casa. E agora, porque ela ganhou um prêmio na loteria, você acredita ter direito a uma parte do prêmio dela? Meu pai abriu a boca e depois a fechou. Esse resumo está correto, Sr. Dawson? Quando você coloca dessa forma. Estou apresentando as coisas da maneira como as evidências as mostram. O juiz Vance endireitou-se. Já ouvi o suficiente. Ela olhou diretamente para meu pai. O tribunal prendeu a respiração. 45 pessoas, incluindo os 12 membros da igreja que meu pai havia convidado para testemunhar sua vitória, permaneceram imóveis em seus assentos. E então ela disse. 5 palavras. Você não é uma vítima. O rosto do meu pai empalideceu. A juíza prosseguiu, com a voz firme e fria. Sr. Dawson, o Texas não possui leis de responsabilidade filial que obriguem filhos adultos a sustentar financeiramente seus pais.
Sua filha era uma mulher de 28 anos que ficou temporariamente em sua casa após perder o emprego. Ela não era sua dependente. Ela não estava sob sua tutela. Ela era uma hóspede que o senhor insultou, humilhou e, por fim, cobrou aluguel. Ela mostrou a impressão da mensagem de texto. Esta mensagem, que você admite ter enviado, demonstra que você não apoiou sua filha por amor ou por dever familiar. Você a chamou de parasita. Você a chamou de fracassada. Você exigiu pagamento por uma simples hospitalidade. E agora, porque ela ganhou dinheiro, você quer reivindicar uma parte. O juiz Vance pousou o papel. Este caso é arquivado com resolução de mérito. Sr. Dawson, o senhor não tem direito legal aos ganhos de loteria de sua filha, nem agora, nem nunca. Além disso, estou ordenando que o senhor pague os honorários advocatícios do réu, visto que este processo foi frívolo e sem fundamento. Ela olhou para ele mais uma vez. Recomendo fortemente que você reflita sobre o verdadeiro significado da palavra família. A sessão está encerrada. O martelo foi batido. Fiquei completamente imóvel, com as mãos cruzadas no colo. Não chorei. Não sorri. Apenas respirei. Ouvi movimento atrás de mim, os membros da igreja se levantaram, juntaram seus pertences e saíram sem dizer uma palavra ao meu pai. Nenhum deles parou para oferecer consolo. Nenhum deles sequer olhou para ele. Preciso parar aqui e te perguntar uma coisa. Quando o juiz disse aquelas 5 palavras, você não é uma vítima, o que você sentiu? Porque senti algo que não sentia há anos. Como se alguém finalmente tivesse visto a verdade. Se você se identificou com essa história, inscreva-se no canal e deixe um comentário. Quero saber se você já passou por um momento assim, quando alguém em posição de autoridade finalmente enxergou o que sua família se recusava a ver. Eu estava no meio do corredor do tribunal quando ouvi seus passos atrás de mim. Corrida, espere. Parei, mas não me virei. Marcos ficou ao meu lado, com uma mão na pasta, pronto para intervir se necessário. Precisamos conversar, disse meu pai. Sua voz estava diferente agora, mais baixa, quase suplicante. Por favor. Virei-me. Ele parecia mais velho do que uma hora atrás. A confiança havia desaparecido, substituída por algo que eu nunca tinha visto em seu rosto antes, desespero. Sobre o que há para conversar, pai? Isso não era como eu queria que as coisas acontecessem. Ele se aproximou. Cometi erros. Eu sei disso agora, mas somos família. Laí, você não pode simplesmente. Não posso simplesmente o quê? Mantive a voz calma. Não posso simplesmente me recusar a te dar dinheiro ao qual você não tem direito? Não posso simplesmente ir embora depois de alguém que me chamou de parasita? Eu estava com raiva. Não era minha intenção. Você falou sério em cada palavra. Respirei fundo. Você passou a vida inteira me comparando ao Derek. Disse aos seus amigos que eu era um peso morto. Exigiu aluguel quando eu estava dormindo no seu sofá porque não tinha para onde ir. E quando eu fui embora, você não ligou para pedir desculpas. Ligou para um advogado. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. De agora em diante, eu disse, se precisar entrar em contato comigo, faça-o por meio do meu advogado. O Sr. Webb cuidará de toda a comunicação racial. Esse é o meu limite, pai. Não é negociável. Virei-me e caminhei em direção ao elevador. Marcos acompanhou-me. Meu pai não seguiu. Quando as portas do elevador se fecharam, finalmente pude respirar aliviado. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Minhas palavras tinham sido claras. E pela primeira vez na minha vida, estabeleci um limite com meu pai e eu estava falando sério. Os repórteres nos alcançaram do lado de fora do tribunal. Eram 2, um homem e uma mulher, ambos carregando cadernos e gravadores digitais. A mulher falou primeiro. Senhorita Dawson, sou Sarah Collins, do Houston Chronicle. A senhora tem algum comentário sobre a decisão do juiz? Olhei para Marcos. Ele assentiu levemente com a cabeça. Agradeço que o tribunal tenha visto a verdade, eu disse. Não desejo nenhum mal ao meu pai, mas também não permitirei que se aproveitem de mim.
É tudo o que tenho a dizer. E a mensagem de texto? Aquela em que ele te ligou? Acho que as palavras do juiz falam por si mesmas. O repórter, jovem e entusiasmado, tentou uma abordagem diferente. Senhor Dawson, alguma resposta à decisão? Virei-me ligeiramente. Meu pai estava saindo sozinho pelas portas do tribunal. Seus amigos da igreja já haviam se dispersado, indo para seus carros sem esperá-lo. Ele viu os repórteres e paralisou. Sem comentários, murmurou ele, e caminhou rapidamente em direção à garagem de estacionamento. Os repórteres o deixaram ir. Eles já tinham a matéria que queriam. Naquela noite, o Houston Chronicle publicou um artigo online. A manchete dizia: pai de ganhadora da loteria perde processo por pensão alimentícia após chamar filha de um parasita. O artigo incluía a declaração do juiz: você não é uma vítima, e um resumo das provas apresentadas nas mensagens de texto. Mencionava que Gerald Dawson era um profissional bancário aposentado e membro de longa data de sua comunidade religiosa. À meia-noite, o artigo já havia sido compartilhado mais de 3.000 vezes no Facebook. Pela manhã, esse número havia dobrado. Eu não li os comentários. Não precisava. A verdade estava ali, preta no branco, para quem quisesse ver, inclusive todos aqueles a quem meu pai tentará impressionar. As consequências vieram mais rápido do que eu esperava. Fiquei sabendo disso por terceiros, através do Derek, que me ligou 3 dias depois da audiência. Ele parecia cansado. Meu pai foi à igreja no domingo, disse ele. A primeira vez desde o julgamento. Como foi isso? Uma longa pausa. Não estou bem. Segundo Derek, meu pai chegou no horário de sempre, vestindo seu terno de sempre, esperando seu lugar de sempre no terceiro banco. Mas algo estava diferente. As pessoas que normalmente o cumprimentavam na porta, as mesmas que o viram perder no tribunal, não fizeram contato visual. Os apertos de mão que costumavam ser calorosos e demorados eram breves e superficiais. Após o culto, o pastor Mitchell pediu para falar com ele em particular. Vários membros expressaram preocupação, disse o pastor. O artigo, as coisas que você disse à sua filha, Gerald, chamar sua filha de parasita não é algo que podemos simplesmente ignorar. Meu pai tentou explicar o contexto, a frustração, um mal-entendido que ganhou proporções exageradas. O pastor Mitchell ouviu e disse: acho que você deveria se afastar um pouco do conselho de liderança para refletir. O conselho de liderança. Meu pai fez parte dele por 8 anos. Foi a sua maior conquista fora da carreira de Derek, a prova de que ele era respeitado, admirado, um pilar da comunidade. E agora havia desaparecido. Ele não está lidando bem com isso, disse Derek. Ele fica dizendo que o juiz foi parcial, que você manipulou a situação, que nada disso é culpa dele. Claro que sim. Laí, Derek hesitou. Não estou dizendo que você estava errado. Estou apenas dizendo que ele ainda é nosso pai. Ele continua sendo o mesmo homem que me chamou de parasita, eu disse. Isso não muda só porque ele está enfrentando as consequências. Derek não tinha resposta para isso. Uma semana depois, Derek ligou novamente. Desta vez, sua voz estava diferente e menos defensiva, mais incerta, como se finalmente estivesse vendo algo que vinha evitando há anos. Conversei com a mamãe, disse ele. Coloquei minha xícara de café sobre a mesa. Você falou com a mamãe? Ela me ligou depois de ler o artigo. Ele fez uma pausa. Ela disse que não ficou surpresa com nada daquilo. Ela não seria. Ela me contou coisas, Laí, sobre por que realmente foi embora, sobre como o papai a tratava. Eu sempre achei que ela estava exagerando ou sendo dramática, mas depois de ver o que aconteceu naquele tribunal. Eu esperei. Desculpe, disse Derek finalmente. Eu deveria ter percebido antes. Deveria ter perguntado o que realmente estava acontecendo em vez de simplesmente presumir que papai estava certo. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Não apagou 28 anos sendo o irmão esquecido, aquele que nunca se igualou aos outros, aquele cujas fotos não estavam penduradas na parede, mas foi sincero. Obrigado por dizer isso, eu disse. Papai me pediu para falar com você, continuou ele. Para convencê-lo a perdoá-lo, ou pelo menos a desistir das custas judiciais. O que você disse para ele?
Eu disse a ele que não podia fazer isso. A voz de Derek era firme. E eu disse a ele que ele precisa se desculpar de verdade, antes de qualquer coisa. Não porque ele quer algo de você, mas porque ele realmente entende o que fez de errado. Você acha que ele vai fazer isso? Um longo silêncio. Sinceramente, não. Não acho que ele seja capaz disso. Ele passou a vida inteira acreditando que é a vítima em todas as situações. Isso não vai mudar só porque um juiz disse o contrário. Assenti com a cabeça, mesmo que ele não pudesse me ver. Então acho que terminamos por aqui. Acho que sim. 2 semanas após a audiência, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. O assunto era: sinto muito. Encarei a carta por um longo tempo antes de abri-la. Uma parte de mim queria apagá-la sem ler. Mas outra parte, a parte que passou 28 anos esperando que meu pai finalmente me visse, precisava saber o que ele tinha a dizer. Corrida. Eu sei que cometi erros. Errei ao dizer aquelas coisas para você. Você é minha filha e eu te amo. Podemos conversar, por favor? Quero consertar isso. Pai. 47 palavras. Nenhum reconhecimento do que ele realmente fez, nenhuma compreensão de por que estava errado, apenas cometi erros. Passivo, vago, o tipo de pedido de desculpas evasivo que coloca o fardo do perdão sobre a vítima, sem que o ofensor precise mudar. Encaminhei o e-mail para Marcos com a seguinte observação: para que conste, nenhuma resposta é necessária. A resposta dele veio em menos de 1 hora, anotado. Se ele continuar, podemos enviar uma notificação extrajudicial. Me avise. Eu não bloqueei o endereço de e-mail do meu pai. Eu não bloqueei o número de telefone dele. Marcos me aconselhou a manter os canais de comunicação abertos, não para reconciliação, mas para documentação. Se ele intensificasse a situação, se tentasse algo mais, eu queria ter um registro. Mas eu não respondi. Não porque eu estivesse com raiva. A raiva havia se dissipado, substituída por algo mais calmo e triste, a constatação de que meu pai jamais seria o pai que eu precisava. Ele não era capaz disso. Talvez nunca tivesse sido. Algumas desculpas são apenas outra maneira de pedir o que você quer. Eu aprendi a distinguir uma da outra. Fechei meu laptop e voltei a procurar apartamento. Eu tinha uma vida para construir e não ia construí-la esperando que meu pai se tornasse alguém que ele não era. Em fevereiro de 2025, assinei o contrato de aluguel de um apartamento de 2 quartos em Montrose, um bairro que eu sempre amei, mas que nunca pude pagar. Prédio de tijolos vermelhos, piso de madeira, uma pequena varanda com vista para uma rua arborizada. O aluguel era de $1.800 por mês, o que teria sido impensável 3 meses atrás. Agora, não era nada. Mas eu não gastei o dinheiro de forma descontrolada. Marcos me apresentou a um consultor financeiro especializado em enriquecimento repentino, e juntos criamos um plano: quitar todas as dívidas, investir com cautela, viver modestamente e reservar fundos para algo significativo. Esse algo se tornou a Fundação Dawson. A ironia do nome não me passou despercebida. Eu estava usando o sobrenome do meu pai, o nome do qual ele tanto se orgulhava, o nome que ele associava à sua reputação, para fazer algo que ele jamais teria feito: ajudar pessoas que estavam passando por dificuldades. A missão da fundação era simples: treinamento profissional e apoio na transição de carreira para pessoas que haviam sido demitidas. Eu sabia o que era perder tudo da noite para o dia, ficar sentado em um quarto de hotel me perguntando como pagaria o aluguel do mês seguinte. Eu queria tornar isso mais fácil para outras pessoas. Em março, já tínhamos financiado 15 bolsas de estudo para programas de formação profissional em Houston. E liguei para minha mãe. Foi a primeira conversa de verdade que tivemos em 2 anos. Ela atendeu no segundo toque. Laí? Sua voz era calorosa, surpresa. Eu vi o artigo. Estou tão orgulhosa de você por ter ganhado na loteria, por ter se defendido. Ela fez uma pausa. Eu deveria ter te ensinado a fazer isso há muito tempo. Me desculpe por não ter feito isso. Você me ensinou ao deixá-lo, eu disse. Só precisei de um tempo para entender. Conversamos durante 1 hora. Foi o começo de algo novo. Julho de 2025, 6 meses após a audiência.
Eu estava sentada na minha varanda tomando café gelado e observando o sol de verão filtrar-se pelas copas dos carvalhos quando Derek ligou para dar notícias. Meu pai vendeu a Escalade, disse ele. O Cadillac? Sim. Honorários advocatícios, aparentemente. Harold Benson não saiu barato. E ainda teve as custas judiciais que lhe foram concedidas. Ele está dirigindo um Honda usado agora. Não senti satisfação. Também não senti pena. Simplesmente não senti nada. Como ouvir notícias sobre um estranho. Como ele está se saindo em outros aspectos. Não está nada bem, Laí. Ele ainda vai à igreja, mas agora senta-se no fundo. Não fala com ninguém. Bill Hartley e Tom Reeves não falam com ele desde o julgamento. Ele vive dizendo que todos se voltaram contra ele injustamente. Claro que sim. O problema é, Laí, que eu acho que ele nunca vai entender. Eu tentei conversar com ele, conversar de verdade, sobre o que ele fez com você, com a mamãe, com todos nós. Ele simplesmente desconversa, muda de assunto, age como se fosse a vítima. Ele faz isso a vida toda, eu disse. Por que ele pararia agora? Acho que eu tinha esperança. Derek parou de falar. Deixa pra lá. Não importa. Ficamos em silêncio por um instante. Vou viajar para o Arizona no mês que vem, eu disse. Para ver a mamãe. Você devia vir também. Sim, disse ele. Sim, ela gostaria disso. E eu acho que seria bom para nós dois. Vou verificar minha agenda, disse Derek, mas sua voz estava mais leve do que no início da ligação. Eu gostaria disso. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentado na minha varanda por um longo tempo, observando as sombras se alongarem do outro lado da rua. Meu pai estava sozinho em sua casa de 4 quartos, dirigindo um carro usado, abandonado por seus amigos. Eu estava construindo uma vida que realmente queria viver. Às vezes, as pessoas me perguntam o que aprendi com tudo isso. Elas esperam que eu diga algo sobre dinheiro, como ele muda as pessoas, como ele revela quem são seus verdadeiros amigos, como você nunca deve contar a ninguém se ganhar na loteria. E sim, tudo isso é verdade. Mas essa não é a verdadeira lição. A verdadeira lição é sobre limites. Durante 28 anos, deixei que meu pai definisse meu valor. Cada comparação com Derek, cada suspiro de decepção, cada insulto casual na frente de seus amigos, eu absorvia tudo, acreditando que se eu me esforçasse mais, trabalhasse mais, conquistasse mais, ele finalmente me enxergaria. A loteria não mudou isso. A loteria apenas me deu os recursos para ir embora. O que me transformou foi o momento em que percebi que não precisava da aprovação dele. Que a opinião dele sobre mim, parasita, peso morto, fracasso, dizia mais sobre ele do que sobre mim. Os limites não são punição. São proteção. Eu não cortei relações com meu pai para magoá-lo. Cortei relações porque continuar a interagir com ele estava me machucando. Cada conversa, cada tentativa de reconciliação, cada me desculpe em que não era realmente um pedido de desculpas, tudo isso teve um preço, minha paz, minha autoestima, minha capacidade de seguir em frente. Algumas relações podem ser reparadas. Algumas pessoas podem mudar. Mas você não pode forçar isso. E não pode esperar para sempre. Meu pai talvez nunca entenda o que fez de errado. Ele pode passar o resto da vida acreditando que é a vítima, que o juiz era parcial, que eu manipulei a situação, que todos se voltaram contra ele injustamente. Essa é a escolha dele. Minha escolha é construir uma vida onde a opinião dele não importe mais. E eu tenho. O perdão não é algo que você deve às pessoas que te magoaram. É algo que você se concede quando estiver pronto. Eu ainda não estou pronto. E tudo bem. Se você está assistindo a este vídeo e tem um pai ou uma mãe como os meus, alguém que só enxerga o seu valor quando você tem algo que eles querem, alguém que te xinga e depois se mostra surpreso quando você se afasta, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é um parasita. Você não é um peso morto. Você não é um fracasso. E se alguém da sua família não consegue enxergar isso, se essa pessoa passou anos fazendo você se sentir inferior, comparando você com seus irmãos, desconsiderando suas conquistas, exigindo seus recursos e oferecendo apenas críticas em troca, então talvez seja a hora de encontrar pessoas que consigam
Família não é só laços de sangue. Família é quem está presente, quem te apoia incondicionalmente, quem celebra suas vitórias em vez de tentar se apropriar delas. Finalmente encontrei essa família. Minha mãe, com quem eu havia perdido contato por anos, agora é uma das minhas amigas mais próximas. Meu irmão Derek, que passou a vida inteira sendo o filho predileto, finalmente enxergou a verdade e escolheu ficar ao meu lado em vez de contra mim. E eu me encontrei. Essa é a parte que ninguém te conta sobre estabelecer limites. Não se trata apenas de manter pessoas tóxicas longe. Trata-se de abrir espaço para a pessoa que você deve se tornar. Agora tenho 29 anos. Tenho um apartamento que adoro, uma fundação que ajuda pessoas a reconstruir suas vidas e um relacionamento com minha mãe que eu achava que tinha perdido para sempre. Meu pai ainda está lá fora, em sua casa de 4 quartos, esperando que eu o perdoe nos termos dele. Não vou. Mas também não vou passar a vida inteira com raiva disso. Segui em frente e isso, mais do que qualquer prêmio da loteria, é a verdadeira vitória. Essa é a minha história. Obrigado por ouvirem. Obrigado por ficarem comigo até o final. Se esta história significou algo para você, por favor, inscreva-se no canal e deixe um comentário. Eu leio todos eles. E se você quiser ouvir mais histórias como essa, confira o vídeo na descrição. É sobre outro membro da família que achou que podia pegar o que não lhe pertencia. Alerta de spoiler, eles estavam errados. Até a próxima!